e vamos conversar sobre as minhas leituras de junho. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu separei aqui as leituras que eu fiz em junho e também das quase leituras. Junho foi um mês muito atípico. Na verdade, eu tenho tido muitos meses atípicos nesse ano, porque, para quem não me conhece, eu faço faculdade, e na faculdade, em vez de semestre, né, que é dividido em 2 no ano, nós temos tido semestre 3 vezes no ano, então tem sido trimestres, basicamente, e acabou de encerrar mais um agora em junho, então foi muito tumultuado, foi muito corrido, e interferiu um pouco nas minhas leituras, mas eu consegui fazer algumas, e algumas também ficaram pendentes, vão ser estendidas agora para julho. Um dos livros que eu finalizei foi Elefantes Nunca Esquecem, da Agatha Christie. Foi um livro que me prendeu do início ao fim, e pelo seu teor investigativo e como é construída a narrativa da Agatha Christie, eu fiquei completamente preso e queria terminar logo, mas eu fui aguardando, fui lendo aos poucos, para também ir digerindo como que a autora escreve e conhecendo esse processo de escrita dela também. Aqui os personagens são muito bem construídos. O Desmond e a Célia é um casal que pretende se casar, entretanto, a mãe do Desmond é aversa a esse casamento. Isso porque, segundo ela, houve um caso muito específico na família da Célia enquanto criança, que ela se tornou órfã porque os pais morreram numa tragédia e até então não se sabia o que aconteceu necessariamente. Então, a mãe do Desmond se sente incomodada com isso e tem receio de que isso pode implicar também no comportamento da filha, de como que a filha possa ser com o filho. Até então, aparentemente, seria esse motivo, e a mãe do Desmond procura a madrinha da Célia para investigar, para interrogar, para saber mais informações, porque é algo que não se tem muitas informações e que já havia acontecido há vários anos. Entretanto, a madrinha da Célia, que é a senhora Oliver, se sente incomodada e acaba interessada também em procurar mais informações sobre. Então ela começa a fazer uma articulação para conseguir mais informações sobre o que aconteceu, procurar por pessoas que viveram naquela época, que participavam daquele círculo de amigos e que conviviam com o casal. E para ajudar, ela procura o detetive Poirot para que juntos ali consigam trazer mais informações, mais detalhamento do que realmente aconteceu. Então a história vai se ramificando nesse sentido. A questão dos elefantes nunca esquecem é porque a história o tempo todo vai lidar com memórias diversas e vai lidar com memórias de diversas pessoas dentro daquele contexto ali, daquele círculo de amizade, e memórias essas que também podem ser um tanto quanto controvérsias, e vai falar um pouco também de como que a gente lida com essa questão da memória, de como que a gente guarda determinados acontecimentos e como tem acontecimentos que ficam na memória da gente, né? Porque os elefantes também têm uma memória muito potente, então o texto vai trabalhar isso no decorrer de todo o seu processo. É muito interessante ver essa ligação que vão fazendo e ver também essa investigação ganhando proporções maiores e fatos que vão sendo trazidos e que a gente vai tentar ligar. Então, assim, é um livro que vale muito a leitura e que você vai ficar instigado. Eu gostei muito. Essa edição é da HarperCollins, um trabalho muito bem feito, um projeto bem interessante. A diagramação é muito boa e já quero ler os próximos. Outro também que eu li, que foi uma releitura, né, que foi um dos livros escolhidos para julho, que eu já tinha me programado desde o início do ano, foi o Conto da Aia. Foi essa releitura que eu fiz e que me fez gostar ainda mais dos livros, apesar do teor também pesado que tem aqui, angustiante, visceral que a autora monta, mas foi muito interessante voltar aqui a Gilead, reler esse livro com um novo olhar, porque acontece muito isso, né? Quando a gente relê um livro, né, mesmo que seja um mês depois ou anos depois, a gente consegue enxergar determinadas camadas que às vezes passaram despercebidas, e foi isso que aconteceu. E nesse exato momento, quando eu lembro da minha leitura, eu lembro tanto que eu gostei da escrita da Margaret Atwood nesse livro, porque ela conseguiu chegar a camadas muito específicas, ela conseguiu montar uma distopia aqui que nos faz refletir muito sobre a condição do direito da mulher, refletir muito sobre o que a gente tem hoje e que não necessariamente é garantido, né? E que se a gente não lutar por isso e que se a gente não fizer todo o movimento ali entre grupos, né, entre pessoas, entre movimentos mesmo, a gente pode ter esses direitos perdidos, a gente pode ter retrocessos, né? Então é importante fazer uma leitura desse livro com esse olhar também, porque além de uma história específica ali das aias, dessas mulheres nesse livro, a gente consegue sempre trazer para a nossa vida real em medidas diferentes, em questões diferentes. Elas têm uma função basicamente reprodutiva nesse regime que é criado aqui numa América
que não existe mais, que deu lugar à República de Gilead, onde que houve um golpe em que a Constituição caiu, e as mulheres elas perdem todos os direitos gradualmente e passam a ser subservientes nesse contexto de uma sociedade machista. Então é muito interessante acompanhar isso, é muito interessante, apesar do teor agressivo, apesar do teor também, é muito visceral, que você às vezes se sente angustiado, mas é importante essa leitura, porque muito que ela traz aqui também, ela faz uma ficção especulativa, então muito que ela traz são atos ou circunstâncias que já aconteceram com mulheres também em alguma parte do mundo em algum momento. Só que ela basicamente integra todas essas situações que mulheres já passaram e dá uma projeção futurística também, né? Dá uma projeção mais alargada sobre o que poderia acontecer se essas situações não tivessem controle ou se unissem, né? E se viesse um governo totalmente totalitário e contraditório, e que muito disso poderia acontecer. E é muito interessante acompanhar isso, é muito interessante ter em mente da importância da gente ter a questão do direito e ter a questão da luta mesmo, de se informar, de ler, a importância da leitura também. Sem a leitura há uma alienação, e com a alienação muito dos direitos podem ser retirados, removidos, e muito pode acontecer se a gente perceber. Então é uma leitura que indico muito. Outra leitura finalizada foi Ponciá Vivência, da Conceição Evaristo, que foi uma leitura também muito visceral. E para quem não conhece a Conceição Evaristo, ela é autora de Olhos d'Água, vou deixar a capa aqui para vocês. Em Olhos d'Água a gente tem uma sequência de contos e que vai trazer gênero, raça, dentro do contexto brasileiro. Aqui acontece também em uma forma de romance que a gente vai conhecer a Ponciá Vivência desde a sua infância até a fase adulta. A história também se confunde com a história de Mulheres Pretas, a história da própria autora, ela fala isso no seu prefácio. Se você leu Torto Arado, é bem semelhante ao contexto. E aqui, basicamente, a gente tem elementos da zona rural, das pessoas que vão para o meio urbano em busca de vida melhores, situações melhores, pessoas que até então moram em situações muito degradantes. Aqui a gente tem o coronelismo. Então, basicamente, é um relato também de como que é a vida dessas pessoas, e a gente conhece a Ponciá. A Ponciá sai das mazelas ali que ela vivia na vida rural em busca de uma vida melhor no meio urbano. Então a gente conhece esse contato com ela ou no meio urbano, que é o primeiro contato, e a família que fica atrás também, que sente falta dela, e a busca dessa família também de encontrá-la, porque são pessoas muito simples, são pessoas que não conhecem a cidade, e primeiro momento ela vai em busca de levar a família, e em sequência o irmão sai em busca da irmã, e ele tem um sonho também de ser alguém importante, de ser um soldado, a gente acompanha isso. A mãe fica para trás, e a mãe faz um movimento também de encontrar esses filhos, então há muitos desencontros aqui. A gente vai ver se essa família vai se reencontrar, e mais um livro da Conceição Evaristo que eu vou levar comigo. Outra leitura finalizada foi Fragmentos do Horror, do Junji Ito. Foi uma leitura muito interessante. Aqui são vários contos que ele separa pra gente, que ele escreve e que ele desenha. Então há um primor muito interessante nesses traços. Por exemplo, olha só essa cena aqui, toda a construção de cenário e a toda essa questão de horror embutida em cada conto, me lembrou muito também lendas urbanas. Não necessariamente aqui as histórias vão ter um final, vão ter uma conclusão, isso fica meio que aberto e deixa também no nosso imaginário, né? Então ele traz também algumas questões do cotidiano implicadas com o horror, que é bem interessante essa leitura que ele faz também. Indico bastante, quero ler mais coisas sobre ele. Agora eu vou falar das leituras que eu não consegui terminar, porque o mês foi bem tumultuado, né? Mas eu iniciei, vou falar um pouquinho delas. A primeira é a continuação do conto da Aya, que é Os Testamentos, que é também da editora Rô, com uma edição muito bonita. Eu li um pouco aqui, já avancei, e basicamente a gente observa aqui que há uma noção de 3 personagens sobre o meio que vive. Uma delas é do Canadá, tem também alguém que é da República de Gilead, e essas mulheres vão mostrar as perspectivas dela, desse estilo de vida que elas levam, e lembrando que a vida delas estão interligadas e são relatos mesmo. Então cada capítulo vai ter ali um fragmento de falas, fragmentos de situações, que vai trazer também mais sobre o que envolve Gilead, e vai vir como uma resposta também a algumas questões que ficarem abertas no primeiro livro. Então está sendo uma leitura bem interessante, estou gostando bastante, foi uma pena não conseguir terminá-la a tempo, né? Outra leitura também que eu comecei a ler e que não consegui finalizar
foi Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago. A população, em dia de eleição, resolve votar em branco. Então, as repercussões disso na sociedade, as repercussões disso no sistema, e como que o sistema pode ser também um tanto quanto contraditório quando que as pessoas começam a fazer esse movimento. Aqui a gente acompanha como os políticos, como as pessoas do governo vão lidar com essa situação, vão tentar identificar o que está acontecendo, colocam espiões infiltrados. É um pouco também de outro livro dele, que é Intermitências da Morte, em que a morte resolve não mais trabalhar. E a implicação disso na sociedade. Então ele faz muito disso, ele constrói muito disso para a gente pensar, para a gente refletir sobre situações que até então são corriqueiras, comuns ou são parte do cotidiano, e se não existe mais isso? Né? E se as pessoas resolverem voltar em branco? Então está sendo bem interessante acompanhar essa leitura. Então, gente, essas são as leituras finalizadas, essas também são as leituras pendentes agora para julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado você que está seguindo o canal, você que está chegando. Por favor, deixe o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.